Olá pessoal, olá a todos. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas sobre os princípios fundamentais, os direitos fundamentais que estão lá nos 4 primeiros artigos da Constituição, nesse nosso curso de Direito Constitucional para concursos públicos. Nós terminamos até a aula 8 o artigo 1º, que fala dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Vimos todos esses fundamentos, né? Tanto o caput do artigo como os incisos e o parágrafo único, toda a doutrina que tem por trás desse artigo. E agora nós vamos para o segundo artigo, né? O artigo 2 da Constituição, que fala sobre o princípio da separação dos poderes, né? Ele fala lá que são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Né? Primeiro ponto que nós temos que salientar sobre esse artigo e que é importante é a questão sobre poderes. Na verdade, toda a doutrina, todo o pensamento já fala que não é uma separação de poderes, porque poder, na verdade, existe só um, que é aquele poder soberano e que é de todo o Estado, e esse poder é exercido pelo povo, que está lá no parágrafo único do artigo 1º. Então, poder existe um só, não tem separação. A separação, ela é, na verdade, quando ele fala que poderes, ele está querendo significar funções. Então é uma separação de funções, né? As funções. Você tem várias funções, você tem na verdade 5 funções principais no Estado. Deixa eu mudar a cor aqui. Você tem uma função que é uma função de administrar, né? Podemos dizer que é uma função de administrar. Você também tem uma função que é uma função que é diferente de uma função administrativa, que é uma função governamental, de criar programas, de gestão de programas. Você tem uma função que é uma função mais de Estado, uma função representativa desse Estado, de representar esse Estado. Você tem uma outra função que é de criar leis, é a função de legislar. E você tem uma outra função que é uma função jurisdicional, uma função de julgar. Vou colocar aqui, julgar. Né? Então você tem essas 5 funções principais. E dessas 5 funções você tem que separar essas funções para que elas atuem de maneira harmônica e de maneira a limitar os poderes. Lembra toda aquela coisa que a gente falou lá no primeiro e no segundo, na segunda videoaula. Esse poder aqui de administrar, de administrar, governar e representar, ele fica dentro de uma função, essas funções aqui, dentro de um grupo chamado de poder executivo. Onde você tem aqui o poder de governar, ele é basicamente exercido pelo chefe de governo, né? Chefe de governo, que a gente já viu isso daí lá quando a gente falou de sistema de governo. E a função representativa, ela fica com o chefe de Estado, que representa o Estado. A função administrativa, ela fica com os operadores da máquina, né, do poder executivo. Né? Você que está aí prestando um concurso vai fazer mais essa função administrativa. O poder de legislar é criar leis, está ligado ao poder legislativo, ou a função de legislar. Né? Eu falo poder, mas entenda poder como função aqui nesse caso. Né? Fica com o poder legislativo. Né? São as câmaras municipais, o Congresso Nacional, as assembleias nos estados,
Senado, e o poder de julgar fica lá com o poder judiciário. Então, essa separação de poderes, na verdade, é uma separação de funções. Fique atento no que está dizendo na lei. Ó. Vamos pegar a lei aqui de novo e vamos ver uma outra questão muito importante e que eu já falei, mas que vamos repeti-la, que ele fala na lei dessa forma. São poderes da União independentes e harmônicos. Independente. Independente é diferente de autônomo. Tá? Quando os poderes são autônomos, é uma coisa que eles funcionam de maneira totalmente separadas. Não é o que acontece no nosso caso. Os poderes eles não são separados, eles são independentes, eles estão interrelacionados. Tá? Então eles têm que se harmonizar. Como a gente falou que essa separação dos poderes ela está dentro daquela linha do que a gente já tinha discutido, que é a limitação do poder, porque antes o poder todo ficava na mão do absolutista, do rei, era a figura do rei. Ele representava o próprio Estado, ele era a imagem da soberania. Hoje a soberania a imagem é a própria Constituição, que representa esse Estado como um todo. A Constituição veio para limitar esse poder, e uma das formas de limitar esse poder é separar esse poder, dando funções, separando as funções de todos que atuam, porque antes quem realizava essas 5 funções, administrar, governar, representar, legislar e julgar, era o rei, era uma única pessoa. Agora você separa essas funções em departamentos, em locais, em órgãos que vão estar ligados ao poder executivo, órgãos que vão estar ligados ao poder legislativo e órgãos que vão estar ligados ao poder judiciário. Então você separa o poder e um complementa a atuação do outro, por isso harmônico entre si, e um também fica segurando quando o outro vai fazer alguma coisa, quando o outro está exagerando, quando o outro está exercendo de maneira errada o seu poder. Então eles ficam num sistema chamado de pesos, freios e contrapesos, checks and balances. Né? Vou limpar aqui para a gente e num próximo slide onde a gente vai falar sobre isso, na próxima tela. Então, vamos lá. É um sistema que a gente chama de sistema de freios e contrapesos. Aí você fala, e aí tem uma outra palavra, que é uma palavra que pode aparecer na sua prova, que é a palavra em inglês, de checks and balances. Aí você fala, caramba, mano, eu não resolvo minha vida nem em português e vem esses caras que quer que eu faça também, fazer o quê? Aparece em provas, é legal você conhecer, porque de vez em quando aparece numa prova ou outra lá o sistema de checks and balances ou freios e contrapesos. Perceba que você tem freios e contrapesos, é uma ideia de manter um certo equilíbrio. Freio, segurar o exercício, o excesso de poder, o excesso de atuação exagerada de um, do outro, fica um certo equilíbrio. Então veja, são 3 poderes que atuam, 3 funções que atuam de maneira equilibrada, nenhum é maior do que o outro. O presidente da República, ele não é mais poderoso do que todo o poder judiciário ou do que todo o poder legislativo. Não, existe um equilíbrio. Veja bem o processo que nós passamos atualmente, foi o processo de impeachment da presidente Dilma, mostrou que quem tem maior poder nesse caso aí era o legislativo, mas um puxando o poder do outro. No caso de toda essa história, todo esse momento político que nós estamos vivendo no Brasil. Mas não vem o caso agora neste exato momento. Vem só o exemplo de mostrar que não existe soberania de uma dessas funções. Elas atuam de maneira
equilibrada. Tá? Então vamos representar como esferas para a gente tentar entender. Esferas não, né? Círculos. Ficou meio feio aqui. Deixa eu tentar fazer uma coisa mais bonitinha para ficar mais fácil de entender. Bonitinho não vai ficar, né? Mas enfim, mas eu acho que dá para entender. Aqui vamos dizer que nós teríamos o poder executivo, aqui o poder legislativo e aqui o poder judiciário. Use a imaginação e pense que esses círculos são iguais, do mesmo tamanho, não há diferença entre eles. Use a sua imaginação, hein? Você tem aqui dentro dessa área que é exclusiva do poder executivo, uma atuação que é chamada de atuação típica do poder executivo. A mesma coisa aqui no judiciário, uma atuação típica do judiciário, e aqui uma atuação típica do legislativo, que foram as funções que eu falei anteriormente. As funções de administrar, governar e representar, ela pertence a quem? Tipicamente, pertencem ao Poder Executivo. A função de criar leis pertence a quem? Ao Poder Legislativo. A função de julgar pertencem a quem? Pertencem ao Poder Judiciário. Porém, existe aqui, por exemplo, um ponto de intersecção entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Esse ponto de intersecção é um ponto que a gente chama de função atípica. Por quê? Porque aqui, por exemplo, o Poder Judiciário ele vai acabar exercendo funções que seriam do Poder Executivo. Como, por exemplo, quando o Judiciário ele abre um concurso público. Abrir concurso público é administrar, é fazer a administração daquele poder. Mas administrar não era o executivo, mas nesse caso quem está fazendo a administração do poder da máquina pública, nesse caso de abrir um concurso para o Tribunal de Justiça, por exemplo, é o próprio Poder Judiciário. Então ele está fazendo a função que seria típica do executivo. Então é uma função atípica, mas ele pode fazer essa função. A mesma coisa aqui, ó, tem um ponto de intersecção entre o executivo e o legislativo. É o executivo, por exemplo, o presidente, o prefeito, quando decreta, quando faz decretos, né, quando governa, quando cria leis, ele manda medidas provisórias, como por exemplo, está criando leis, mesmo que seja por um período de tempo, uma medida provisória, mas é uma atribuição que é atípica do poder executivo, é uma função que seria do poder legislativo, assim como o poder legislativo fazer concursos para poder gerir a sua própria casa. Então, é uma função administrativa. A mesma coisa aqui entre o poder legislativo e o poder judiciário. O poder legislativo ele tem a função de fazer leis, mas quando o poder legislativo vai, por exemplo, caçar um dos deputados por algum motivo, como por exemplo aconteceu com o Eduardo Cunha, foi cassado, teve todo um processo de julgamento para poder cassar o mandato do Eduardo Cunha, quem fez foi o próprio poder legislativo. Então ele fez a função de julgar, que era uma função típica do poder judiciário, mas que quem executou foi o próprio poder legislativo. Então veja que não existe exclusividade de uma função dentro de um único poder. Essa função ela também pode ser exercida dentro de outros poderes. Por isso que eles são independentes e harmônicos. Existe uma relação aí de equilíbrio entre eles, né? Por isso do mesmo tamanho e tudo mais, para esse ponto de convergência aqui que seria a soberania, né? Eles ficam girando ao redor dessa soberania de maneira equilibrada, de maneira gravitacional, de maneira harmônica, para poder fazer o quê? Para poder gerir o Estado da melhor maneira
Possível. Essa aqui é a filosofia que existe por trás do segundo artigo, toda a ideia jurídica e social que existe por trás e que foi construída ao longo da história toda aí, vem lá dos iluministas e foi ganhando força ao longo da história constitucional. Tranquilos até aqui? Então, esse segundo artigo nosso aí da aula 9 é o artigo que fala do sistema de freios e contrapesos, princípio da separação dos poderes. Você já sabe que não é poderes, na verdade o que estamos separando são as funções. Na próxima videoaula, que é a aula 10, nós vamos encerrar aí essa nossa primeira parte, que são os princípios fundamentais. Vamos falar do artigo 3, que são os objetivos, e o artigo 4, que são os princípios das relações internacionais. Até lá!